Isentão. Esse é o termo inventado pela internet para se referir a qualquer pessoa que saiba que leva um pouco mais de 10 minutos para você se informar direito sobre qualquer assunto. Numa época de polarização política extrema, onde as pessoas sentem a necessidade constante de rotular e separar tudo em grupos ideológicos, nada causa mais desconforto e estranheza do que uma pessoa que você não sabe se deve amar ou odiar a partir das 3 primeiras palavras que ela disse. Na dúvida, cria um terceiro rótulo e odeia ela também. Na era da informação, nada é mais fácil do que passar 3 minutos pesquisando um certo assunto e sempre coletar informações que, coincidentemente, reforçam todas as vezes aquilo que você já pensava. A noção de aprender e estudar vai sendo substituída pela ideia de procurar argumentos para refutar o outro. Por isso, é muito estranho pensar que uma pessoa possa querer se informar com calma. Como pode existir uma pessoa que diz que não sabe a respeito de um certo assunto? Como podem existir pessoas que não têm uma opinião prévia para dar sobre tudo que aparece nas redes sociais? Porque também a noção de se importar vai sendo substituída cada vez mais pela ideia de reagir ao que aparece no seu Facebook. Se importar agora não significa mais você sair de casa, você gastar tempo e energia para se dedicar a causas que estão perto do seu coração. Se importar agora significa você sempre saber exatamente o que dizer todas as vezes que o ciclo de notícias aparece com algo que ele diz que é importante para você. E se você ainda não tem a sua opinião, fica tranquilo, porque os gurus estão aí para dizer o que você deve pensar. Se você não sabe o que você deve pensar, ou ainda se você comete a blasfêmia de dizer que não tem uma posição sobre o assunto, você é um isentão. Esse rótulo serve para dizer que você que não quer dizer nada a respeito daquilo ou não se dedica tão passionalmente àquele assunto ao qual a pessoa quer te intimar a se dedicar, você está se isentando da sua responsabilidade como cidadão. Você está tentando passar uma falsa imagem de imparcialidade, ao invés de dizer aquilo que você realmente pensa, porque você provavelmente concorda com o pessoal do grupo de lá, né? Pois é. O que essas pessoas ignoram é que nós que queremos nos informar um pouco melhor sobre esses assuntos, nós que dizemos que ainda não temos uma opinião para dar, somos muito menos isentos do que eles. Porque quando a gente faz isso, nós temos a noção da nossa responsabilidade como cidadãos. Quando eu me recuso a me posicionar sobre um certo assunto, é porque eu não quero me isentar do peso que eu sei que a minha palavra tem. É porque eu sei a importância real desses assuntos e por isso eu quero me dedicar com um pouco mais de calma. Ou ainda, se esses assuntos não forem coisas que realmente importem para mim, eu simplesmente não quero dizer nada a respeito disso. Essas pessoas ignoram que a política hoje não é feita da forma como elas pensam. A política não é construída por pessoas que plantam o pé numa cartilha ideológica e não arrastam por nada. Política é feita cedendo eventualmente. Política é feita revendo conceitos de moral que estão ficando ultrapassados. Política é feita respeitando a diversidade. Porque toda vez que você tem uma cartilha ideológica que determina o que tudo e todos devem pensar, você tem uma ditadura. E aí não importa qual é a cartilha que o ditador está segurando. Uma ditadura nunca é bom. Essas pessoas ignoram que todas as vezes que uma sociedade humana resolveu inventar que um certo grupo político ou social era o inimigo, nós escrevemos alguns dos capítulos mais sombrios da nossa história. Essas pessoas ignoram que, nesses casos, são elas que realmente são isentas. Elas estão se isentando da responsabilidade delas de entender melhor os assuntos que elas estão jogando lenha na fogueira. São elas que estão se isentando de pensar mais a respeito de um assunto ou outro e estão se permitindo pensar aquilo que os líderes políticos dizem que elas devem pensar. Não, eu não sou isentão. O isentão aqui é você.